Se puder sentar, por favor. Meus caríssimos irmãos, querida comunidade, entrando em Jerusalém, iniciamos então nosso ingresso na Semana Santa. Teologicamente falando, entrar em Jerusalém é acompanhar Jesus passo a passo durante esta semana, passos que nos conduzirão ao sofrimento, à humilhação, a tudo aquilo que o Filho de Deus teve que passar por amor de nós, pela nossa vida, pela nossa correção, pela nossa salvação. Este Cristo que hoje entra em Jerusalém de maneira inusitada, de maneira inédita, não correspondia, porém, ao que aqueles habitantes daquela cidade esperavam. Se ele era verdadeiramente Messias, como vir desta maneira, sentado no jumentinho, jumento que era o transporte dos mais simples, dos humildes, dos pobres? Eles esperavam o rei grandioso, eles esperavam o rei que viesse revestidos de brocados de ouro, com vestes vistosas, com coroa sobre a cabeça, valiosa. E não foi isso que o Cristo, da maneira que o Cristo se apresentou. Portanto, aclamar e dizer que ele é rei não se compara aos reis de acordo com as concepções da terra. Mas nos dias atuais, quantos reis nós temos em nosso meio? Nós conhecemos vários reis, sim ou não? Temos o rei do futebol que morreu. Temos o rei e rainhas que ainda vivem e são até idolatrados por nós. Nós, quando tiramos o Cristo, o verdadeiro rei, o Filho de Deus, do centro, e valorizamos algo a mais do que ele, nós estamos então adorando falsos reis, falsos deuses. Aquele rei que veio triunfante, não de uma maneira sobrenatural, mas de uma maneira humana, terrena, para mostrar a nós a que ele veio. Ele se fez simples, ele se fez humilde como um de nós, mas os seus não acolheram. Aquele povo judeu, povo eleito, escolhido, desde o Antigo Testamento, não souberam então fazer dele este rei celeste, porque senão não teria então pouco tempo compactuado com o seu julgamento. E quem foi em defesa dele? Quem se juntou a ele no momento do sofrimento? Quem se juntou a ele? Quem foi em sua defesa no momento do julgamento? No momento em que ele mais precisava, cadê seu povo? Mas nós queremos encontrar neste Cristo o verdadeiro Rei, aquele que pode nos conduzir à vida eterna, se nós aderirmos verdadeiramente a Ele. Ele, em sua simplicidade, Ele, em sua humildade, Ele obedeceu, concordando com o Pai, para que tudo fosse para o nosso bem. É a prova maior do amor de Deus por cada um, pela sua criatura, homens e mulheres, que muitas vezes temos comportamentos diversos. Muitas vezes nós somos, e hoje estamos aqui representando aquele povo que com palmas na mão, com ramos na mão, aclamamos Hosana ao filho de Davi.
Outra hora, nós somos os próprios soldados que o levam de maneira brutal ao tribunal de Herodes. Outras vezes, nós somos o próprio Herodes, que não queremos se comprometer. Nem Pilatos, que lava as mãos, e quantas vezes nós fazemos e temos as mesmas atitudes que Pilatos. Quando não me interessa, eu lavo as. Isso significa descomprometimento. Quando eu lavo as mãos, eu digo, isso não tem a ver comigo. Muitas vezes dentro da própria comunidade, é mais fácil cair fora, é mais fácil abandonar, deixa que outros façam, e eu não quero assumir o meu papel. Muitas vezes, nós somos até o próprio Sirineu, aquele que de uma maneira inesperada foi obrigado, surpreendido, a ajudá-lo a carregar a cruz. São estes que hoje, participando dessa liturgia, estiveram aqui até meia-noite para preparar essa celebração para nós. Tiveram aqueles que no primeiro instante vieram, varreram, espanaram. Outros que vieram, outros que foram buscar estes ramos, enfrentando toda essa tempestade. E estes são os sirineus, outros ensaiando para que essa celebração acontecesse da melhor maneira possível. Estes são os sirineus. Mas muitas vezes também nós somos Maria e João, que ao pé da cruz colocamos nosso joelho em terra e rezamos por nós, pela nossa comunidade, pelos nossos familiares, pelo mundo que está em guerra. Temos irmãos nossos nesse exato momento que estão morrendo afogados, em enchentes, em desmoronamentos, estão sem lar, sem abrigo, sem pé, estão com frio, com fome. E quando eu não me comprometo com isso, eu sou quem desses personagens? O Cristo continua a sofrer. O Cristo continua a ser crucificado do nosso lado. E nós não o vemos, nós não nos comprometemos. Dizer que Ele é Rei, levantar nossos ramos e aclamar é o mais fácil. Dizer que somos católicos, que somos cristãos, é muito fácil. Mas é com o nosso comprometimento, é com nossa ação, é no dia a dia que provamos quem somos nós nessa história que aconteceu há quase 12.000 anos atrás e hoje se repete diariamente. Basta que abramos os nossos olhos, enxerguemos com o nosso coração quantos cristos estão morrendo nas filas dos hospitais, esperando uma cirurgia que já deveria ter acontecido há muito tempo. O Cristo continua a ser crucificado. Estes são os enviados de Deus, como todos nós. São os filhos prediletos, amados de Deus. Jesus, demonstrando-se não aos moldes dos reis terrenos, ele veio semelhante aos simples, aos humildes, aos pequenos, aos desprezados da sociedade. Porque estes são verdadeiramente aqueles que precisam de Deus, precisa deste Pai misericordioso, diferente de tantos outros pais, que não assumindo o seu papel, colocam no mundo e depois não assumem. Este Cristo nos conduz e nos apresenta um Deus tão próximo de nós, que sofre e chora conosco ao ver tantos filhos seus abandonados, desprezados, perdidos, ainda não reconhecendo o caminho da felicidade, da verdadeira felicidade. Caríssimos irmãos, hoje, como seguidores deste Cristo, nós que o aclamamos como
Rei. Transformemos os nossos corações em objetos de consolo, onde Ele possa encontrar dentro de nós, com mais compromisso, com mais fidelidade, com mais abertura, com mais amor, Ele encontre em nossos corações o consolo que Ele precisa para esses dias tão difíceis que Ele irá sofrer, que Ele irá viver. E nós, junto com eles, viveremos esta semana. Que esta semana não seja simplesmente mais uma semana. Esta semana venha nos resgatar da nossa preguiça espiritual, da nossa covardia. Muito falamos e pouco fazemos. Poderíamos fazer muito mais, porque unidos como igreja, nós somos família do Cristo. Como igreja, nós somos capacitados e batizados então. Fomos moldados pelo Espírito a levar esta palavra de ânimo, de esperança a tantos irmãos que ainda vivem e ainda não ouviram falar de Cristo. Afinal de contas, precisamos nós darmos verdadeiros testemunhos, darmos verdadeiros exemplos do que é ser cristão no mundo de hoje. Precisamos, a partir de si, mudar nossa vida, nosso modo de pensar. O que queremos nesta vida? Queremos ser imagem e semelhança de Deus. Queremos nesta vida plantar sementes de amor, de paz, de perdão. Se nós não colhermos os frutos dessas sementes, com certeza nossos filhos, nossos netos irão desfrutar dessas sementes, irão se transformar em frutos. Sejamos nós, caríssimos irmãos, capazes de sofrer com Cristo, não como simplesmente um fato do passado, mas vivendo uma coisa que hoje para nós chama-se eternidade. Diante de Deus, aquele Calvário se repete aqui no nosso altar. O Cristo novamente se doa, se imola, oferece seu corpo e seu sangue, para que nós possamos encontrar a verdadeira vida, a verdadeira felicidade. Caríssimos irmãos, que hoje, neste domingo de Ramos, possamos nos conscientizar qual a nossa missão. Para que eu vim a este mundo? Por que eu sou e faço parte desta comunidade cristã? Eu quero continuar? Eu quero fazer parte e ser merecedor do título de seguidor do Cristo? Estou atendendo verdadeiramente aquilo ao qual a igreja me presenteou? Quando eu, batizado, recebi sobre mim esse Espírito que me torna então membro, comprometido com essa igreja. Caríssimos irmãos, o Cristo hoje, triunfante, aclamado, entra em Jerusalém. Que a Jerusalém hoje seja o nosso coração. Possamos com Ele silenciar não silenciar diante das injustiças, mas sejamos como Ele, capazes de tudo suportar, para que possamos com Ele também contribuir para a salvação do próximo. Sejamos Cristo, com Cristo e em Cristo. Sejamos a igreja que Deus plantou nesta cidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.